Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um diálogo espírita. A doutrina espírita passada a limpo. Convidamos o irmão Dilson Pereira de Barros para fazer a prece de abertura. E nós convidamos a todos os nossos ouvintes, onde quer que estejam. Convido a todos que, neste momento, aqueles que puderem fechar os olhos, fechem. E nós todos vamos pensar em Jesus. É muito bom pensar no Mestre. Pensar no Mestre acalma. E se nós começarmos uma respiração calma e profunda, será maravilhoso. Façam. Enquanto isso, nós vamos pedir, ó Deus, de infinita misericórdia, permita aos bons espíritos, teus enviados, que possam representar o Mestre amado, a nos repassar os fluidos que cada um necessita, os passes, onde quer que estejamos, as fluidificações das águas, quem sabe o alívio às nossas dores da alma que nos trazem aquelas angústias profundas, aquelas dores que não são físicas, quem sabe um alívio, um alento, as boas intuições para que consigamos solucionar problemas que não estamos solucionando. Ó Pai amado, que vós possa também, pelos bons espíritos, nos intuir nos melhores pensamentos, a fim de que nós outros possamos levar a cada um aquela palavra amiga, aquela palavra que consola. Que assim seja. Nosso trabalho de hoje, queridos irmãos, está em João capítulo 5, capítulo 15, versículo 5. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem disse esta frase, esta parábola, que tem muitas interpretações, foi Jesus. Emmanuel nos esclarece importantemente sobre o assunto. O divino poder do Cristo como representante de Deus permanece latente em todas as criaturas. Todos os homens receberam dele sagrados dons, ainda que muitos se mantenham afastados do campo religioso. Referimos-nos aqui, porém, aos cultivadores da fé, que iniciam o esforço laborioso e longo da descoberta dos valores sublimes que vibram em si mesmos. Grande parte suspira por espetaculares demonstrações de Jesus em seus caminhos, e companheiros incontáveis acreditam que apenas cooperam com o Senhor os que se encontram no ministério da palavra, no altar ou na tribuna de variadas confissões religiosas. Urge, entretanto, retificar esse erro interpretativo. O Senhor está conosco em todas as posições da vida. Nada poderíamos realizar sem o influxo de sua vontade soberana. Diz-nos o Mestre com clareza: eu sou a verdadeira, vós as varas. No caso é videira, né? A videira. Como produzir alguma coisa sem a seiva essencial? Efetivamente, os aprendizes arguciosos poderão objetar que nesse critério também encontraremos os que praticam o mal, alicerçados nas mesmas bases. Respondendo, consideraremos somente que semelhantes infelizes enxertam cactos infernais na videira divina, por conta própria, pagando elevado preço perante o governo do universo.
Reportamos-nos aos companheiros tímidos e vacilantes, embora bem intencionados, para concluir que em todas as tarefas humanas podemos sentir a presença do Senhor, santificando o trabalho que nos foi cometido. Por isso, não podemos olvidar a lição evangélica de que seria abençoado qualquer esforço no bem, ainda que fosse apenas o de ministrar um copo de água pura em seu nome. O mestre não se encontra tão somente no serviço daqueles que ensinam a revelação divina, através da palavra acadêmica, instrutiva ou consoladora. Acompanha os que administram os bens do mundo e os que obedecem às ordenanças do caminho, concorrendo na edificação do futuro melhor nas organizações materiais e espirituais. Permanece ao lado dos que revolvem o chão do planeta, cooperando na estruturação da terra aperfeiçoada, como inspira os missionários da inteligência na evolução dos direitos humanos. Saibamos cooperar desse modo nos círculos de serviço a que fomos chamados para o concurso cristão. Faze tão bem quanto esteja em tua possibilidade a obra parcial confiada às tuas mãos. Por hoje talvez te enganes, supondo servir as autoridades terrestres. No entanto, chegará o minuto revelador no qual reconhecerás que permaneces a serviço do Senhor. Une-te, pois, ao divino artífice em espírito e verdade, porque o problema fundamental de nossa paz é justamente o de saber se vivemos nele tanto quanto ele vive em nós. Lição longa de hoje, saibamos cooperar, é o nome dela. Irmão Jussi, tem base para muita coisa. O que o irmão achou aí no Evangelho sobre esse assunto? Então, Antônio, olha, a gente já tem notado nos últimos assuntos que nos são trazidos que a base amplia significativamente. E dessa vez eu não conversei nem um pouquinho com o Gilson sobre esse assunto, né? Então, assim, da minha responsabilidade, né? Eu diria, Antônio, que nós poderíamos lidar com isso na parábola dos talentos, onde a gente tem a responsabilidade de usar bem aquilo que nós ganhamos, né? Nós podemos trabalhar no capítulo 18, reconhece o cristão pelas suas obras, né? E a gente ainda pode, Antônio, lá no Sede Perfeitos, lidar com o dever e a virtude. Porque eu acho que já está mais do que na hora de nós compreender que nós somos espíritos na carne, e não carne com espírito. E que o lado espiritual tem necessariamente que fazer parte da nossa preocupação diária. Que nós temos que evoluir para esta visão. Então, vamos ver o que o Gilson aí, o que tu elabora aí nas tuas construções dentro desse processo. Irmão Gilson. Pois então. Então, gente. Ele te provocou aí, disse que não combinou nada contigo no início aí, então. Realmente nós não combinamos, hoje não, a gente nunca combinou, mas a gente nem conversou a respeito hoje. Mas a lição, só o nome, o título já diz muito, porque saibamos cooperar. Isso, esse tema, esse fragmento de frase, né, ele pertence a uma frase maior da videira, né? Então, a história da videira, que Jesus, ele conta a João que, então João descreve Jesus é a verdadeira videira, Deus é, então, o agricultor, e aí vai, né? Eu acredito que esse ensinamento pela qual o Emmanuel, ele trabalha muito bem, ele aproveita, ele nos mostra que o verdadeiro cristão, ele é reconhecido por suas obras.
não mais pelas aparências. E muitas vezes o religioso ele carrega uma aparência. Em síntese, essa frase eu acredito que resume tudo. Muitas vezes é só uma aparência, uma casca, uma máscara, como a gente tem falado, né? E aquele que consegue obrar sim as coisas de Deus, este é o verdadeiro cristão. Não importa a religião. Não importa a religião. É importante que se diga isso aqui, porque Emmanuel foi bem claro nessa lição. A interpretação, quando se dá a letra fria, nunca é mais correta. Concordo plenamente com essa colocação. É pelas suas obras que se conhece o verdadeiro cristão. E o cristão verdadeiro está difícil de aparecer. É preciso buscar o cristianismo primitivo. Porque tem um cristianismo inventado depois do ano 300, mais ou menos, né? Que não é o cristianismo primitivo. E nós estamos com ele ainda até hoje vivendo esse cristianismo de perseguições, né? De muitas coisas erradas, que não é desse lado está errado, não é daquele lado está errado. Então, é necessário buscar o verdadeiro cristianismo, que Jesus veio nos dizer há 2000 anos. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas no sentido do amor real, do amor para com todos os seus irmãos. Não vim modificar a lei, mas cumpri-la. A lei maior, a lei de Deus. Então, concordamos. Fechamos dessa vez, então? Fechamos. É difícil porque, a gente fechar, mas... Não, até que nem tanto, né? É um diálogo, né? Então, uma coisa importante que eu quero dizer aqui também. Gente, nós estamos vivendo numa época das pessoas, de crianças, famílias sem religião. Olha o que eu vou dizer aqui agora. Isso que nós estamos falando aqui não é, então não precisa religião. Precisa. Não importa a religião. Não importa, precisa sim. Pai e mãe, desde a barriga da mãe, a criança está ali, leva numa religião, sim. Nós estamos vivendo sem a espiritualidade maior, estamos vivendo muito a matéria. Eu não estou contradizendo a lição, vejam bem. A lição está dizendo uma coisa, e o Antônio veio aqui agora diz outra, mas a nossa juventude hoje, gente, está muito sem religião. Porque o quê? Os pais não levaram desde criança. E depois de uma certa idade, 12 anos, se mandam. Eles já se mandam. Pois. Antônio. Agora, enquanto tu falava, eu lembrava do cristianismo primitivo. O que Jesus veio fazer, Antônio? Para os parâmetros daquela época, meus amigos, irmãos e irmãs, veio modificar as regras, os dogmas, os regramentos de superfície, né, para estabelecer a lei do amor, Deus. A lei do amor na sua amplitude, na sua singeleza, no comportamento do ser humano. E nós, ao longo desses 2000 anos, desviamos o caminho novamente, Antônio. Nós estamos cheios de regras, cheios de comportamentos, cheios de vernizes, cheios de situações que nos afastam da lei do amor. Então, quando neste ensinamento de Simeão, que o Dilson falou do cristão pelas suas obras, reconhece-se, ele diz que nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, é verdade. Por quê? Porque já estamos acostumados a fazer isso mais como um comportamento do que como um sentimento. E Jesus vem ensinar que é o sentimento que vale, que é o sentimento que estabelece a ramificação maior da lei do amor, que é o princípio da caridade, Antônio, que abrange toda a questão moral do ensinamento das leis de Deus. Isso nem é tão difícil, gente.
Isso não é tão difícil. O que nos levou ao enfrentamento desta lição tão dócil e profunda em relação aos preceitos materiais que nós acabamos nos aprofundando? Onde foi que nós deixamos para trás isso? Desde o início. Desde o início. O Antônio estava... Vou tentar pegar o gancho primeiro do Antônio aqui, depois vamos ver se eu alcanço do Julcim. Antônio, falastes que os adolescentes estão, né, se afastando. Nem entraram. Você sabe que eu lembro da minha meninice. E eu lembro que eu ia à missa, fugido, escondido. Eu tinha vergonha de algo que hoje se chama de bullying, algo assim. Mas eu ia. Mas lá na frente eu acabei tendo dificuldade porque eu fazia perguntas. E hoje eu percebo no adolescente a mesma coisa. Ele tem necessidade de respostas. E as respostas continuam não chegando. E o que o Espiritismo tem facilidade. Quando se criou os dogmas, se criou a doutrina do medo, né? Naquela época para se utilizar de um movimento cristão que crescia muito em apoio ao Estado e se emendou o Estado com religião, foi, na minha opinião, uma espécie de doutrina do medo, porque aí eu suponho que o Gilson fosse um gestor de um governo de época, ele tinha facilidade de alcançar o povo e fazer com que o povo ouvisse ou através da obedecesse. religião que era oficial. Exatamente, do medo. Porque aí Deus punia e eu era representante de Deus. Mas hoje o adolescente, ele continua buscando respostas. E os seus pais, os seus responsáveis, não conseguem levar a eles o que eles necessitam. Não tem as respostas. Pois então, a doutrina espírita, que não trata nada além da doutrina de Jesus. Ela é baseada na doutrina cristã. Ela é baseada nos ensinamentos do Mestre amado. Então, há quem diga que o Espírito Verdade era Jesus. Mas sem entrar nessa parte aí. E era. Os adolescentes, aí que tá, mas enfim, os adolescentes, hoje eu volta e meia, recebo um ou outro em atendimento fraterno, e eu me identifico com todos. Por conta desta questão, da ausência de respostas, que satisfazem aquela necessidade que o adolescente ele quer corrigir, ele quer ser bom, ele quer corrigir o mundo, ele tem respostas para tudo, e aí ele se encontra num dilema: como pode alguém se dizer religioso e ser um estuprador? Como pode alguém... E aí vai. E por aí vai. Então não basta dizer Senhor, Senhor, e as portas do céu se abrirão. Então, para ser cristão, não basta dizer que é cristão. Não. Tem que praticar. Tem que dar exemplo. Tem que praticar. E essa meninada que está sem resposta, representa o futuro da humanidade, Antônio. Sim. Então, tu tocaste num vespeiro que dariam 10 programas. Porque nós, espíritas, né, nós não queremos puxar brasa para o nosso assado, que nem diz o gaúcho. Mas é uma excelente ferramenta para dotar os pais e os adolescentes daquilo que é básico para nós dizer e confirmar no nosso coração que nós somos cristãos.
Não precisa mudar de religião. Não precisa. Não precisa, não precisa se tornar espírita para conhecer. Não. Ninguém está chamando ninguém para se tornar um espírito, para conhecer a verdade que vos libertará. Eu ouvi de um católico, outro dia, a seguinte expressão: agora eu entendo o que o padre fala. Agora eu entendo essas parábolas do sermão. Ou seja, Sim. Ele se tornou melhor católico, agora ele entende, ele sabe, ele ouviu Com a as respostas. interpretação do Espiritismo. Isso. Interpreta, não venha com as convenções pré-condicionadas, que aquilo lá não vai lá, porque aquilo lá é isso e aquilo. Não, vem aqui para conhecer, não para mudar. Ninguém quer, vem para cá para nós, ninguém quer isso. Até porque quando foi elaborado, codificado por Kardec, o Espiritismo, ele nunca foi como religião formal, nunca foi. E não pretende ser. Ele é uma religião de ligar-se ao verdadeiro Deus, o Deus do amor. E a religião, vou dizer aqui, não estou contrariando nada que foi dito aqui, a religião, desde pequena, é importante, mas os pais junto com os filhos, leve os seus filhos, e depois, olha, eu tenho visto cada exemplo do filho não ter entendimento, do filho tentar tirar a própria vida, do filho do adolescente, da filha se cortar, não sabe por que se corta, não tem medo, e nem respeito e nem amor, porque não conhece, porque não tem conhecimento, não existe Deus para ele, existe só a matéria. Nós estamos ainda vivendo um mundo muito material, vamos espiritualizar esse mundo de meu Deus. O adolescente, na minha meninice... Estou esquecendo, então quase no final aqui, viu? Pois é, eu ia abrir um outro. Rapidinho. Na minha meninice, eu entendi os adolescentes rebeldes. Rebeldes no sentido de se intitularem ateus. Porque na ausência de respostas, observando o homem que cometer gravíssimos erros se dizendo religioso, ele perdia a referência. Perdia a referência e acabava ele então se excluindo daquilo que ele achava não ser uma doutrina amorosa de verdade como se prega, Então, diferente, o Espiritismo ele traz essas respostas, ele sacia as grandes dúvidas que os adolescentes e todos temos. Irmão Jussi, por favor, presta encerramento. Então, meus amigos, diante desse vazio que nos desespera, que nos assusta, que até nos amedronta, que muitas vezes nós não temos resposta para os nossos filhos, não é porque somos maus, é porque também não fomos orientados, porque também estamos divididos, porque também estamos aflitos, e muitas vezes desanimados. Que esta árvore que nós representamos seja uma árvore que dê bons frutos. Que esta árvore que nós representamos na família seja a árvore cuja seiva seja Jesus, o seu ensinamento, a sua bondade, a sua luz, a sua força. Se nós não temos capacidade para este desiderato, que a gente procure sim uma religião, um viés que nos conforte, que nos fortaleça. Porque por trás desta informação consoladora, está a seiva, está Jesus, Mestre amado, que tudo vê, pacientemente, que desce a sua misericórdia sobre todos nós, teus irmãos mais novos, débeis na aplicação das leis do nosso Pai. Nos fortalece, Senhor, nos ilumina naquilo que precisamos aprender da Tua presença em nós.
Obrigado por reflexões como esta. Obrigado por estes encontros, pelas famílias, pelas nossas vidas, pela oportunidade de remissão que nunca nos é negada. Muito obrigado por tudo. Que assim seja.